Sejam muito bem-vindas à nossa imersão antifúngica, uma nova mulher, que começou na semana passada. Se você perdeu algum conteúdo, vai lá no YouTube, o link está nos meus stories, que você pode assistir o conteúdo antes de sair do ar. E oficialmente o curso gratuito, onde vocês aplicarão os testes e também aplicarão o conteúdo aí para finalizar a nossa imersão, acontecerá no dia 18. Então já me antecipo falando isso aqui para vocês, porque eu sempre esqueço. Então resolvi trazer esse conteúdo logo de início para eu não esquecer, mas eu vou voltar nesse assunto para tirar as dúvidas de vocês. E para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre candidíase e síndrome fúngica, porque não necessariamente uma pessoa que está vivendo a síndrome fúngica terá candidíase vulvovaginal. Então, por isso que eu sempre falo separado para ficar mais fácil de entender. Ótima noite, Fê, para você também. E hoje a gente vai conversar sobre o real motivo. Qual é o real motivo que você ataca a geladeira e você fala: opa, isso aqui que eu estou comendo não está coerente com aquilo que eu desejo, mas eu não consigo dizer não, parece que tem alguma coisa muito mais forte dentro do meu corpo agindo, eu não consigo dizer não para aquele alimento conforto, eu já tentei, já... O que está comandando aí as suas emoções, o que está comandando o seu comportamento, o que está comandando os seus hormônios, os seus neurotransmissores, que faz com que você não tenha ação devida para fazer o que você tanto quer, tá certo? E aí você fica descontando a ansiedade, muitas vezes, na comida. Existe a ansiedade... Ótima noite, mulheres maravilhosas, vamos com tudo. Existe a ansiedade que é diagnosticada, né? Você vai no psiquiatra, enfim, recebe um diagnóstico. Só tomem cuidado, porque hoje em dia tudo é diagnosticado e prescrito muitas medicações, sem antes fazer uma reforma na saúde, e aí você fica refém da indústria farmacêutica. A gente já conversou sobre isso aqui, é importante eu trazer, né, pra gente rever essa pauta aí, que é de extrema importância para a saúde pública, não é mesmo? E antes da gente entrar nesse detalhe, né, de falar dessa pauta de saúde pública, eu quero saber de vocês que estão aqui, quantos vídeos vocês já assistiram da imersão? Uma curiosidade, Mari, Maria... Vocês que estão aqui, é a primeira vez que vocês estão assistindo o conteúdo meu, vocês já assistiram outros conteúdos da imersão? Quantos? 1, 2, 3, só para eu saber se eu preciso me aprofundar um pouco mais ou vocês já estão mais aquecidas, porque a imersão é trazer vocês para o conteúdo de referência, que é o conteúdo da semana que vem, mais prontas para receber informação. Porque senão fica igual vendo meme no Instagram, sabe? Vê um conteúdo, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já sei, mas profundamente é diferente quando você entra em contato aí com uma informação nova, principalmente falando aqui de síndrome fúngica, que é algo que eu arrisco dizer que a maioria de vocês escutou aqui pela primeira vez, porque antes quase não tinha conteúdo na internet, né? Existia apenas quem foi minha professora, né? Que raramente posta conteúdo na internet, então não tinha ninguém falando profundamente sobre síndrome fúngica. Bom, tô vendo aqui vocês, muitas aqui pela primeira vez, então tá ótimo. Depois que vocês assistirem o conteúdo aqui de hoje, eu convido vocês a assistirem os conteúdos da imersão que está lá no link dos stories. Então, nos stories tem toda a sequência da imersão, é importante vocês assistirem, até para você compreender o passo seguinte. O passo seguinte da semana que vem, do dia 18, são os materiais que eu vou enviar para vocês dentro dos grupos. Então, tem grupo no WhatsApp e no Telegram. E eu vou enviar uns materiais para vocês, alguns materiais, e vocês precisarão ter essa base. E essa base eu estou oferecendo para vocês semana passada e essa semana para completar, tá certo? A Vanessa aqui maravilhosa assistiu 5, 6... Estão engajadíssimas. Então, vamos com tudo. Quando eu falo para vocês sobre emoções e fungos, é estranho quando vocês escutam eu falando fungos. A palavra fungo é algo que já fazia parte do seu vocabulário, ou você raramente usava essa palavra e você nem imaginava que existia fungos que causava tantos sinais e sintomas como vocês estão vendo aqui eu postar todos os dias. Porque todos os dias eu trago algum sinal e sintoma e mostro para você o vínculo desse sinal e sintoma com o crescimento de fungos. E eu não poderia deixar de lado a ansiedade, as emoções.
E a gente vai falar mais sobre isso essa semana também. Porque eu sei que muitas de vocês sentem alterações comportamentais. E o que isso quer dizer? Que as emoções, que a sensação de medo, de ansiedade, algumas sentem até sudorese. O que é isso? É transpiração excessiva. Pode dar até uma sensação que a sua respiração está encurtada. E quando há, associado com esses sintomas, é claro que quando a gente fala de ansiedade sozinha, isolada, sem nenhuma característica de crescimento de fungos, é uma conversa. Aqui nós estamos falando de crescimento de fungos, que o seu corpo está demonstrando para você que há um crescimento de fungos, às vezes visível e às vezes você sente, que pode acontecer, por exemplo, na região do abdômen, né? A sensação de estufamento e tudo mais, as coceiras, enfim, associada com as emoções. E aqui hoje estamos conversando sobre ansiedade. E muitas mulheres apresentam vontades exageradas por alimentos específicos e não conseguem dizer não. Então, se tem um alimento ali numa reunião em família, tem várias preparações maravilhosas, gostosas, que a pessoa consegue se satisfazer, mas tem ali uma refeição específica, alguma coisa que não é só a questão do conforto, é algo mais forte que comanda o seu corpo e você não consegue dizer não para isso. Pode ser uma refeição especial ou pode ser aí no seu dia a dia. Talvez você tenha vínculo excessivo com pão, com massas, com doces. Escreve aqui o que você sente que você tem um vínculo muito forte e você não consegue dizer não. E você também sente um impacto nas suas emoções associado com o crescimento de fungos. Você já conseguiu identificar alguma coisa? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu estava vivendo a síndrome fúngica, eu tinha vontades exageradas também. Então, se me desse não, porque eu ia comprar sempre, tá? Eu ia no supermercado e comprava um pacote de bolacha Calypso. Sabe aquela bolacha Calypso da embalagem vermelha? Gente, era surreal. Eu não conseguia viver longe da Calypso. Parecia que a Calypso era o meu talismã. Eu falo isso aqui rindo porque eu lembro da minha necessidade. Eu amava Oreo também, mas eu me sentia menos culpada comendo a Calypso. Tinha mais coisa? Tinha bem nutridas e futuras bem nutridas mulheres, porque eu sei que tem bem nutridas aqui também. Bem nutridas que estão aqui, manda a águia para eu saber que vocês estão aqui. Eu também tinha uma necessidade que não era minha. Não, juro pra vocês, porque eu estava vivendo a síndrome fúngica. Era uma vontade, assim, louca de comer aquele chocolate da embalagem amarela. Eu sempre esqueço o nome pra vocês verem quanto tempo que eu não como mais. Choque, que é a embalagem amarela escrito de vermelho, que é um chocolate ao leite com amendoim. Eu era viciada naquele chocolate. Viciada. Eu não conseguia ir ao supermercado e não comprar aquele chocolate. Tá? Então, se isso está acontecendo com você, não tenha vergonha de falar. Não ache que isso acontece só com você. Não ache que é um transtorno de personalidade isolada, que é alguma coisa que é sua, que não tem como mexer. Se você tem sintomas de crescimento de fungos, que você vai confirmar isso semana que vem aplicando os testes, você vai confirmar se você está vivendo a síndrome fúngica ou não, tá certo? Olha quantas bem nutridas aqui, maravilhosas. Então, se você está vivendo a síndrome fúngica, é comum você sentir essas vontades doidas, tá? Que é uma coisa que você não consegue ir no lugar para falar assim, não, para, eu não quero isso. É algo mais forte que você. Por que é algo mais forte? Porque o fungo é o que comanda o seu corpo. O fungo associado com as bactérias, tudo aquilo que vive no seu trato gastrointestinal. O que é trato gastrointestinal? É o tubo que vem aqui da nossa boca, desce aqui tem o estômago e aqui vem os intestinos. Então aqui dentro tem uma pancada de bichinho, uma pancada. E conforme foi crescendo mais fungos no seu corpo, assim como aconteceu comigo, eu tô lendo aqui vocês colocando choquito, Nutella, Coca-Cola, chocolate, as bem nutridas Kênia, Ana Paula, Laços, Neuma, maravilhosas, arroz, chocolate, doces, pães, pão. Vocês estão vendo que dificilmente alguém fala assim, nossa, eu não consigo ficar longe de uma picanha? Perceberam? Perceberam que vocês têm várias coisas em comum
incomuns, assim como eu também tinha as minhas vontades exageradas. Então, dificilmente alguém vai falar assim, nossa, eu não consigo ficar sem comer a picanha, eu não consigo ficar sem comer aquela coxinha da asa, deliciosa. Você pode até gostar, mas o seu impulso, a sua vontade exagerada é por algum alimento de energia rápida. E essa vontade exagerada, ela pode estar fortemente ligada com um sintoma de ansiedade, que aí você fica sempre pensando em alguma situação, alguma coisa, algo da sua rotina. Você pode misturar as emoções com o comportamento alimentar, que você não gosta desse comportamento, porque dificilmente você vai sentir prazer a longo prazo você comendo esses alimentos o tempo todo, principalmente em grandes quantidades. Chega uma hora que você fala assim, é a hora do basta. Porque você vai vendo tudo ficando ruim, né? Tudo bagunçado no corpo. Então, os fungos, eles pedem essa energia rápida para vocês. Eles pedem, tá? Eu não posso falar bilhões, tá? Porque a gente não tem uma estatística de quantos vivem dentro de nós, tá? Mas milhões com certeza, tá bem? Então, quando eu penso em crescimento de fungos, igual um formigueiro, isso só que não é visto a olho nu, exceto quando há a fermentação, igual acontece na região vulvo-vaginal, igual acontece a descamação, né? A decomposição das unhas, aí a gente consegue visualizar que tem fungo, mas você não tá vendo de fato o fungo, você tá vendo o resultado do fungo ali. E quando há essa vontade exagerada, você está nutrindo esse crescimento de fungos, tá? E como eu disse para vocês aqui no começo, até vocês entrarem numa fase de eliminação, na fase de reconstrução, que é todo o passo a passo que eu ensino dentro do método, que mais para frente eu vou falar sobre isso com vocês, mas o que eu quero aqui trazer para vocês, que é mais importante nesse momento, é vocês tomarem a consciência de que isso que está acontecendo com você é comum na fase que você está vivendo de crescimento de fungos. E você não pode se sentir com medo e nem culpada por isso. Então, eu estou com medo de chegar perto desse alimento aqui, porque eu sei que isso daqui vai me adoecer. E você começa a criar um bloqueio em relação ao alimento. Eu não tenho medo de chegar perto da Calypso. Eu não tenho medo de chegar perto da Oreo. Eu não tenho medo de chegar perto de um pãozinho francês, jamais. Porque quando você tem um entendimento do que está acontecendo dentro de você, você compreende que o comportamento ele não é moldado só pela sua vontade. Não é só apenas aquilo que você quer e que você não quer. Ah, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Não é assim que funciona. É o que vive dentro de você, dentro, fora de você. Tá? E a situação é a seguinte, mulheres. Cerveja, né, Rosângela? A situação é a seguinte. Qual é o ciclo? O ciclo desses alimentos que vocês citaram aqui. Os principais, né? As massas, os doces, assim como eu dei o meu exemplo aí do alimento favorito. Vocês não foram específicas, eu gosto quando vocês são bem específicas. Tipo, igual eu falei, Calypso, vocês botaram Nutella, Choquito. Porque você tem o vínculo ali, né, com aquele alimento. E você fica assim, mas por que esse alimento, né? Então, tudo tem um porquê. E a gente vai destrinchar isso daqui mais aqui nos nossos papos. E o ciclo é o seguinte... Quando você come esses alimentos com muita frequência, muita repetição, isso faz parte da rotina da sua vida, você começa a ter, conforme vai aumentando o crescimento de fungos, uma hipoglicemia de rebote. Vocês já escutaram falar esse termo? Hipoglicemia? Tô vendo aqui Coca-Cola Zero, AIE, Avenus, Kit Kat, Paçoquita, Natália. Paçoquita tem duas questões aí da paçoquita. É igual eu com shot. Esqueci o nome daquele chocolate, gente. Pasta de amendoim, leite moça. Então, vocês já escutaram falar sobre hipoglicemia?
Se não escutar ou se é novo essa palavra, você não vai precisar decorar isso. Você só precisa compreender o que acontece dentro do seu corpo quando você sente alguma coisa. Então, sempre que eu usar termos assim mais difíceis, é só para você compreender um pouquinho mais do que está acontecendo com seus hormônios dentro do seu corpo, tá certo? Há um hormônio chamado insulina, que muitas pessoas, quando vão aos médicos, acabam fazendo o exame de glicemia. Só que o exame de glicemia não diz muita coisa sobre você. O que diz mais sobre você, você e o que vive dentro de você, é mais a sua insulina e a sua hemoglobina glicada. E você não precisa sair correndo desse conteúdo amanhã para fazer exame, não precisa disso. Isso aqui que eu estou trazendo é mais um conhecimento aí para você ter essa informação para futuramente você usá-la. E quando você tem essas vontades exageradas, você come uma porção desses alimentos. Então, vamos supor, você comeu lá o seu choquito, a sua paçoquita. Terminou de comer, faz 5 minutos que você comeu a sua paçoquita. Acabou de comer ali, ó. Comi 4 paçoquitas aqui, ó. Comi choquito maravilhoso. Comeu pacote de calypso, igual eu fazia. Comi inteiro, gente. Não comia 2 calypso, comi o pacote inteiro, tá? Tudo de uma vez. E o que acontece? Os fungos vão lá e se aproveitam dessa energia rápida. Então, os fungos, eles vivem naturalmente dentro do intestino delgado. Então, o que é o intestino delgado? É o meio aqui da nossa barriga, digamos assim, um pouquinho abaixo do umbigo, tá? Então, o umbigo faz parte aqui também, tá? Não tá separado aqui dessa região. Só para vocês localizarem, por isso que vocês sentem a sensação de estufamento, o excesso de gases, de fermentação. E aí o fungo vai lá, se aproveita dessa energia vinda desses alimentos, absorve rapidamente e você tem uma vontade. Logo depois de algumas horas, ou pode ser no final do dia, pode ser até mesmo após uma refeição, aí você tem a vontade de novo de comer alguma coisa desse mesmo perfil. E você entra num ciclo de sempre alimentar esse crescimento de fungos. E eu vou dar uma dica aqui pra vocês, porque todos os dias eu entrego chave aqui pra vocês. Eu não vi nenhuma chave até agora, vocês colocando aqui nos comentários. Então, não abriu nenhum cadeado, nada. Aí você falou assim, nossa, nunca tinha parado pra pensar que eram os fungos que estavam comandando a minha vontade, a minha ansiedade, a minha necessidade de comer alguma coisa. Isso é chave, hein? Bota a chave aqui pra eu saber que está fazendo sentido pra você. E aí, você teve essa vontade de novo, e de novo, e de novo. E você tratando a sua insistência em querer eliminar a candidíase, em eliminar a micose, eliminar a síndrome fúngica, que antes você nem sabia que existia isso, mas você queria eliminar alguma coisa do seu corpo. E você associava isso com as medicações. Só que junto com as medicações, vinha de bandeja esses alimentos que você não conseguia dizer não, e é natural, como eu disse, que você não consiga, e não vinha a inclusão de nenhum alimento para amenizar essa situação. Porque junto com a prescrição ali da medicação, você não recebeu nenhuma prescrição de alimentação. Normalmente alguém fala para você, corta isso daí, corta esse alimento. Não é assim? Corta tudo, fica sem comer tudo. E dificilmente você fica sem sustentar essa manobra de cortar muitas coisas. E aí a ansiedade vem. Porque a ansiedade, aquela que não é um estresse pós-traumático, uma fobia, TAG, a ansiedade que a gente costuma sentir por conta do nosso trabalho, da nossa vida, que isso faz a gente se mover mesmo, ir atrás das coisas. Quando a gente não consegue compreender o que está acontecendo com a gente e a gente continua nesse ciclo, nesse loop, essa ansiedade pode virar o quê? Uma depressão. E por isso que tantas mulheres relatam a tristeza, a angústia, a falta de libido. Então vejam o vínculo da ansiedade, o tempo que fica com aquela angústia de não conseguir se alimentar de uma maneira sadia, de não conseguir dizer não para certas coisas, de não conseguir ter uma vida sexual como gostaria, de não se sentir bonita com a pele, de se sentir vergonha em frente ao espelho, de se sentir fragilizada. Essa ansiedade vai lá e gera a falta de libido, a tristeza, a angústia. E isso pode, em casos mais graves, se transformar numa depressão. E aí, mulheres, pensa comigo, vocês não sabendo
da parte nutricional, sem ter essa informação, vocês procurariam um médico para te trazer informação sobre isso. Eu não estou falando que é errado. Os médicos, eles fazem aquilo que eles podem com a informação que eles têm, tá certo? A maioria tem uma educação mais de prescrição de medicamentos mesmo. E você chega com essa angústia, com essa tristeza, com essas sensações, vivendo um quadro de candidíase, vivendo uma micose, vivendo um problema de pele, uma autoimune associada. Vamos pensar em sintomas diferentes para cada mulher que está aqui. E você não tratou a base, porque você nem sabia que tinha que tratar uma base nutricional, você nem sabia que existia uma terapia nutricional. E aí você sai com mais uma prescrição de medicação. Aí você sai com um antidepressivo, uma medicação para ansiedade. E cada vez mais, a tua cartela de medicamentos, ela não faz com que você tenha menos efeitos colaterais. Ela ameniza alguma coisa que você está sentindo. Tenta amenizar. Tenta, né? Só que associado com essa medicação vem um preço. O preço que você gasta na farmácia todos os meses, que você tem esse vínculo com essa indústria, e também o preço da bula, que tá lá, os efeitos colaterais dessa medicação. E você, saindo com essa medicação, você não deixa de ter suas vontades exageradas, você tomando a medicação. Aí você continua tendo vínculo com esses alimentos. E ao invés de se tornar uma mulher forte, bem nutrida, com libido, com energia, porque lembre-se que libido não é só sexo. Libido é energia vital, é energia para executar aquilo que você deseja executar. Sem libido, eu não estaria aqui fazendo esses conteúdos para vocês. Eu falar assim, 9h30, não, pera, vou ali, vou deitar. Então, libido é o que te move para você realizar os seus projetos, os seus sonhos, para você construir sua família, para você ter relação íntima também. Então, veja, a vontade exagerada, misturado com o quadro de ansiedade, que uma coisa leva a outra. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe, tá certo? O que a gente sabe é que o fungo está aqui antes de nós. Então, os fungos já existiam na Terra. Então, os fungos, eles se adaptam rapidamente. A mutação acontece de uma forma muito rápida e violenta. Enquanto a nutrição não estiver presente dentro de cada célula do seu corpo, cada célula do seu corpo precisa de nutrientes. Você não consegue sair desse loop do adoecimento. E a chave que eu quero entregar aqui hoje para vocês é que, mesmo que você esteja com aquela vontade maluca, já entreguei várias chaves, né? Mas uma chave aqui pra gente fechar essa linha de raciocínio. Mesmo que você esteja com uma vontade maluca, doida de comer aquela sua sobremesa favorita, aquele doce, aquele pão, aquela massa, não importa o alimento que você tem essa necessidade, esse vínculo, até você entrar numa fase de eliminação dos fungos de forma correta, e uma fase de regeneração correta também, sempre comece suas refeições com uma fonte de proteína. Sempre. As bem nutridas que estão aqui sabem disso. E eu estou entregando essa chave para vocês que estão aqui 10 horas da noite, aprendendo, evoluindo, numa imersão para de fato serem novas mulheres. Porque uma nova mulher, ela aprende, ela executa e ela mantém uma constância e ela entende que é um processo. É um processo. E a mulher que não está conectada com isso é aquela que fica muitas vezes assim, me dá logo a informação, eu quero o conteúdo. Ela não quer aprender. Eu chamo a mulher mimimi. A mulher mimimi que é um negócio ali, eu quero só essa informação, eu quero a dica solta sem entender o que está acontecendo. E aí o que acontece? Volta para o processo de adoecimento. E vocês que estão aqui estão pegando essa chave. Então, a partir de agora, quer comer o choquito, o sorvete, o calypso, no processo que você está, na imersão, que você está aqui comigo, até semana que vem, que você vai aplicar todos os testes, vai sair com o seu diagnóstico nutricional. Dia 18 é a data mais importante. Bota na agenda, no calendário, que é o dia que a gente vai pegar ali
os testes. Então, anota aí, coloca bem grande, 18 de setembro. Eu vou explicar fontes de proteína para vocês. Então, marca essa data, 18 de setembro. Não perde, tá? Não perde essa data. E aí, mulheres, fonte de proteína. Tem muita coisa para eu inventar de fonte de proteína, de alimento construtor? Não tem, né? Deus mandou algumas para nós. E a gente tem essas proteínas e é com essas que a gente vai viver. São as proteínas de origem vegetal e as proteínas de origem animal. Então, animal é tudo aquilo que vem do bicho, tá? Então, tudo aquilo que vem dos animais, seja uma carne, uma linguiça, um ovo, um bacon, tá? Isso é considerado também fonte de proteína, algumas com mais gordura, outras com menos, e não tem problema, tá? Não tem problema. E tem as proteínas de origem vegetal, não tem problema na gordura, é isso que eu quero dizer. E as proteínas de origem vegetal é o grupo do feijão. Então, feijão, lentilha, grão de bico, tá? Ervilha. Lembre-se que o teu corpo, vivendo um quadro de síndrome fúngica, associado com o nosso processo natural de envelhecimento, ele não tem a capacidade de digerir e absorver tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Ele não tem. Tá? Então, a chave aqui de hoje é você compreender que você pode sim, até você virar de fato a todas as chaves aí pro seu tratamento antifúngico, se permitir comer esses alimentos sem ter culpa, sem ter medo, sem se sentir tão mal. Compreender que é uma fase, que é um processo, isso vai passar, esse vício vai passar, esse vício não é seu. Esse vício é algo que foi sustentado e nutrido por conta do crescimento de fungos. Então, se a pessoa tem micose há 20 anos, ela tem 20 anos vício por algum tipo de alimento, pode ter certeza, tá? Desses alimentos aqui que a gente falou hoje, doces, massas, né? E ela fala, eu não consigo ficar sem comer isso daqui. Não é você que não consegue, é o que vive dentro de você que não consegue, tá? E aí, mulheres, naturalmente, vocês entrando no flow desse processo, essa sensação de ansiedade, de tristeza, de angústia, com o tempo, passa. Por isso que vocês escutam tantos depoimentos aqui das mulheres falando isso. E eu falo pela minha experiência, só que é diferente a experiência de cada pessoa. É por isso que eu coloco, todo dia tem depoimento aqui. Não sei se vocês estão acompanhando. Todo dia eu subo um depoimento para vocês, de uma bem nutrida, com histórias diferentes, tá? Então, mulheres, esse processo de você incluir uma fonte de proteína antes de você alimentar aquilo que o comportamento atual está pedindo, vai ajudar você a diminuir essa porção desse alimento, tá? Desse alimento que impulsiona esse pico de açúcar no seu sangue e, consequentemente, por conta do excesso de fungos, vai causar essa hipoglicemia de rebote, que você não precisa decorar esse nome, só precisa saber que se você não bota proteína aí, carne, frango, peixe, ovo, linguiça ou o grupo do feijão, se você não botar isso daí antes, esse pico aqui, ó, sobe e desce, ele fica cada vez mais constante, tá? E aí fica muito difícil de manter o seu tratamento sem controlar esses picos, tá? Porque o fungo fica sambando ali, manda mais, manda mais. E com isso, você fica mais angustiada. Por que você se sente mais angustiada, com a sensação de ansiedade? Porque há um aumento desse crescimento de fungos. E o fungo interfere no eixo intestino-cérebro. Onde são produzidos, mulheres, os nossos neurotransmissores. Então, as substâncias para a gente se sentir bem, eu já fiz um conteúdo sobre isso, foi semana passada. Se você quiser assistir, tá dentro da nossa imersão que tá lá no YouTube. Sobre dopamina, endorfina, serotonina. Não precisa decorar esses nomes, o que você precisa saber é o que isso faz você sentir. Então, faz você sentir o oposto da ansiedade. É o oposto. Tá? Claro que nos níveis corretos, né? Nem de mais, nem de menos. Então, uma mulher que está, pode acontecer com homem também, mas é que aqui o nosso papo é feminino. Uma mulher que está com esse super crescimento de fungos, ela não consegue ter essa produção também de neurotransmissores da forma correta. Tá?
E se ela continua tendo esse impulso, veio a palavra, esse impulso por esses alimentos, sem ter essa mudança de comportamento estratégica, porque isso que eu falei aqui pra vocês é uma estratégia. E você, mulher sábia, uma nova mulher, você vai ser estratégica a partir de agora. Estratégica. Então, você vai escolher isso aqui, ó, para estratégico. Opa, isso aqui eu tô pegando porque eu entendo que isso aqui vai amenizar a situação. Tá certo? E, consequentemente, você consegue deixar os seus neurotransmissores no flow, tá? Funcionando, que é a sensação de prazer e bem-estar natural. Então, isso vai fazer dentro aí vai acontecer dentro do seu processo de eliminação de fungos, tá bem? Então, isso aqui que eu estou entregando para vocês na imersão são pequenas chaves que são de extrema importância, que dentro do seu processo aí de reflexão, de olhar o que está acontecendo com você, cada chave que você recebeu, você vai colocando em prática, você vai já conquistando o resultado, tá certo? E é claro que se você está aqui, perdeu a imersão do começo, não sabe do que nós estamos falando, o mais importante é você aplicar, estar presente na semana que vem, no dia 18, tá certo? É o mais importante. O mais importante, dia 18, anotem, vou repetir 30 vezes aqui para vocês anotarem a data do dia 18, tá bem? Então, pegar a chave de hoje. Que bom, Sandra. A Adriele perguntou de chá, se tem chá, ajuda a diminuir. Chá é manutenção, porque não é uma concentração exata para o processo de eliminação. Então, ele serve para você manter, faz parte do estilo de vida, tá? Mas não para tratar, tá bom? Perguntaram aqui se a síndrome fúngica pode ser transmitida. Pensa o seguinte, a gente tem troca de microbiota. Você tá do lado de uma pessoa, você já tem troca de bichinhos, isso é natural. A gente pisa no chão, tem bichinho. Tudo tem bichinho, tá certo? O que vai comandar você a adoecer mais ou menos são os seus integrantes, a sua defesa. Se você tem uma defesa fraca, você fica mais doente. Se a sua defesa é forte, você fica menos doente. Por isso que algumas mulheres falam assim, mas o homem tá ali, não acontece. A defesa dele está mais forte, tá certo? Então, a defesa da mulher, até por uma questão gestacional, o nosso corpo foi preparado para que a gente gerasse cidadãos, as futuras gerações, bebezinhos. Então, o nosso corpo ele fica mais em estado de alerta. Qualquer coisa, o nosso corpo fica em estado de alerta, porque é uma proteção do nosso feminino. Por isso que mulher tem mais doença autoimune do que homem. Por isso que mulher tem mais reação do que homem. É uma proteção nossa, tá? Até é uma mensagem que o corpo fala, opa, cuida aí de você, tem alguma coisa aí acontecendo que não vai bem. Porque imagina uma mãe engravidar cheia de sinais e sintomas. Qual vai ser o resultado da gestação? Então o corpo ele avisa, tá bom? E se você está grávida, está aqui, não fique com a mochila pesada, fala assim, ai meu Deus, e agora? Eu tô grávida. A partir de agora, seu processo é a partir de agora. Passado é passado, olhe pra frente, tá? Não olha pra trás. O que já foi é aprender. O que passou, a gente pega como aprendizado, tá bem? E as mulheres que estão aqui, que o marido tem, mulheres, vocês podem assistir esses conteúdos com o marido de vocês, com o namorado, pode, chamem eles para assistir, tá? Faz todo sentido. Inclusive, compartilha o conteúdo com as amigas de vocês, que você sabe que elas relatam, eu tenho sinais e sintomas, tenho queixa. Na conversa ali entre o feminino, sempre tem troca. Mulher, quando tá conversando de duas coisas. Sexualidade, tá falando de sexo, alguma coisa assim. Quem é mãe tá falando de filho. E as solteiras tá falando de sexualidade e trabalho. Então, dependendo do que vocês estão falando, conversando, alguma coisa em relação a sintomas, mãe, amiga, compartilha. Todo dia eu coloco um conteúdo também sobre os sintomas. Então, é importante que vocês passem essa mensagem adiante, porque quanto tempo demorou para a mensagem chegar até você sobre síndrome fúngica? Demorou bastante tempo. Então, quanto mais a gente consegue passar essa mensagem para as pessoas que estão em nossa volta, mais fácil fica para a gente poder ajudá-las. Então, eu peço a contribuição de vocês para isso, tá bem? Vanessa aqui
Falou do pico de açúcar, exatamente, o suco pode causar. Então, suco não é recomendado, tá bem? Tô olhando aqui os comentários. Ah, que maravilha, gente. Conectou tudo aqui, ó. Tô vendo que vocês estão maravilhosas aí, todas engajadíssimas. Pegaram a chave de hoje, várias chaves, né? Quem foi acompanhando a linha de raciocínio foi pegando várias chaves. A Vanessa tá aqui, 18 de setembro. Isso mesmo, Vanessa. Obrigada, mulher. Então, assim, em relação ao peso, pra gente fazer um link aqui com ansiedade, fungos, né? Candidíase e a síndrome fúngica, as vontades exageradas e o peso. Amanhã, inclusive, eu vou colocar um conteúdo pra vocês sobre falsa magra. E o que eu quero dizer com essa mensagem do falsa magra? Tem algumas mulheres que estão vivendo a síndrome fúngica que estão com excesso de gordura no corpo, excesso de gordura na barriga, por exemplo, nos quadris. Tem outras mulheres que perdem massa magra e muitas vezes elas relatam aqui pra mim, falam assim, Sheila, eu tô emagrecendo. E você não tá emagrecendo, você tá perdendo massa magra, é coisa diferente. Então, o emagrecer da forma positiva da coisa é eu eliminar gordura. Quando eu elimino gordura, eu elimino aquilo que pode gerar as duas principais causas de morte no mundo. Câncer e doença cardiovascular, tá certo? É o que mais mata a gente jovem. E os fungos matam aos poucos, né? Porque vai roubando energia, até você desenvolver outras doenças aí associadas. Então, mulheres que têm aí a queixa de tá perdendo peso... Se você está perdendo peso, você está perdendo massa magra. E esse processo ele pode ser interrompido. Então, você interrompe essa perda de massa magra fazendo a terapia nutricional correta, tá certo? E para aquelas que ganham peso, igual aconteceu comigo, eu estava 8 quilos acima do meu peso quando estava vivendo a síndrome fúngica. Quando você começou a fazer o seu processo, você vai murchando. E esse murchar é o quê? É eliminar essa gordura em excesso, que foi uma consequência do excesso de fungos, tá certo? Por isso que você tem a sensação de ansiedade, de vontade exagerada, e como consequência você elimina a gordura. E quem não quer emagrecer, eu não quero emagrecer, não quero perder nada. Se você mantém, através da alimentação, aquilo que você precisa consumir, você mantém a sua massa magra, tá bem? Então, o mais importante durante a nossa jornada de vida é a gente manter a massa magra, porque senão fica igual aqueles velhinhos, sabe aqueles velhinhos tudo corcudinha, com corcunda, quase não saiu, pequenininho, que se assoprar, quebra. Isso é ruim. E tem aqueles que são mais gordinhos, que também qualquer coisa escorrega e quebra, porque tem a gordura ali como proteção, mas não tem massa magra. Então, a gente não quer envelhecer assim. E também a gente quer, no momento atual, na idade atual, ter tônus, ter curvas. Então, eu imagino que todas vocês estão satisfeitas com o corpo de vocês? Quando vocês se olham em frente ao espelho, vocês falam assim, nossa, tô gata, hein? Tô maravilhosa, tô aqui, tô feliz com isso daqui, entendeu? Você se sente assim? É assim que a gente tem que se sentir. A gente tem que se sentir assim, ó, olhar no espelho e falar assim, tô bela. E eu te digo, quando eu estava vivendo a síndrome fúngica, não sei se você se sente assim, eu não olhava com atenção pro meu corpo. Isso é senso de merecimento, travou aqui por causa da minha bateria. Isso tem a ver com senso de merecimento também. Então, eu pouco olhava pro meu corpo, pro meu tônus. Eu sempre fui fisicamente ativa, eu sempre gostei de ser fisicamente ativa porque isso é um valor pra mim. Saúde, exercício é um valor muito forte pra mim. Então, isso faz parte de uma característica desde muito jovem. Só que não quer dizer que eu era saudável. São duas coisas diferentes. Ser saudável e gostar disso daqui, tá, gente? São coisas diferentes. E eu não fui percebendo o meu corpo, né, ficando sobrepeso. E quando eu vi, eu já tava com um conjunto de sintomas e com a desidrose, que foi a minha principal dor, assim, dor mesmo, né? Porque micose você esconde, peso você esconde com roupa, mas a desidrose você não esconde, né? O negócio tá coçando, você coça em tudo quanto é lugar. É igual candidíase vulvovaginal, né? Tá coçando, tá doendo, não dá pra gente fugir, tá certo?
Então, mulheres maravilhosas, compreendam que o teu corpo é reflexo do que está acontecendo também dentro de você. E as suas emoções é reflexo, né? Tudo são tripés, né? Pensa assim, a emoção faz parte de tudo que está acontecendo dentro do nosso corpo. O físico também, tá? E dentro desse processo, se eu não conserto uma coisa, eu quero só consertar a emoção e eu não quero consertar o físico. Não existe isso. Não existe eu querer tratar a emoção sem olhar para o físico. Tudo é feito junto. É um processo interligado, tá? Então, mulheres maravilhosas, quem perdeu aqui o conteúdo, aqui a Vênus, quero transar em paz. É isso, gente. A gente quer transar em paz também. Ninguém quer ficar com a vulva coçando, com dor. Tem medo até de encostar, às vezes, no clitóris. Tem mulheres que nem encostam lá. O relato não sei se vocês assistiram ontem, o relato da bem nutrida Betânia. Ela entrou aqui e contou que de tanto ela usar pomada, ela falou isso, tá aqui no depoimento dela, é só vocês voltarem 2, 3 vídeos, tá no conteúdo de ontem. De tanto ela usar pomada, atrofiou o pequeno lábio dela. Porque foram anos e anos. Então, talvez você não se recorde a primeira vez, se é o seu caso, candidíase vulvovaginal, quando foi a primeira vez que você usou a pomada. Mas se você usa demais, uma das consequências pode ser essa. Fissura também, tá? Então, isso não pertence. Isso não pertence ao funcionamento natural do corpo, da saúde. Então, se saúde, a partir de agora, é um valor para você, que eu imagino que seja, por isso que você está aqui. Então, se você crê no poder do alimento, crê no poder daquilo que é natural para recuperar, para reconstruir, para regenerar, para eliminar, você compreende que a medicação ela vem para um momento específico para te salvar da morte, para uma situação pontual e tá tudo bem. Mas a manutenção que você tem que fazer e você como uma nova mulher vai se responsabilizar em fazer e compreender o seu processo é através daquilo que você coloca todos os dias na sua mesa. E esse processo não vai ser perfeito, não é um mundo de Alice, tá? Você vai comer coisas prazerosas, aquilo que é alimento conforto, você vai nutrir a sua criança. Tem alimentos que estão vinculados com emoções, com traumas, com muitas coisas. Mas o mais importante é você compreender a causa do seu problema. A causa, o que está causando tudo isso aqui no meu corpo, da cabeça aos pés. Compreendeu a causa? Mulher, bora. Tá? Então, pegar a chave de hoje e vamos com tudo. Amanhã tem conteúdo às 9h30, tem até sexta-feira e depois, dia 18, anota aí nessa agenda, dia 18 não perde. Oficialmente, você vai receber os materiais. Então, dentro aqui da imersão, isso aqui que a gente tá fazendo é um aquecimento bem profundo, por sinal, para você chegar dia 18 pronta. Então, você vai anotar ali suas informações, a gente vai entrar em diagnóstico nutricional, em todos os detalhes. Então, marca na sua agenda, não perde a 18. Se você não está nos grupos, entra no link do perfil aqui do Instagram ou do YouTube, se você está assistindo no YouTube, e entre em algum dos grupos, tá? Telegram ou WhatsApp, para você receber os conteúdos do dia 18. É esse o objetivo do grupo. Claro que eu mando os avisos aqui das lives também e tal, mas o mais importante é do dia 18. Tá bom, maravilhosas? Vou salvar esse conteúdo aqui no perfil, tô vendo aqui muitas chaves. Você que pegou a chave hoje, para eu saber que você estava aqui, também coloca a chave aqui no perfil do feed, quando eu subir o vídeo, para eu saber que você estava aqui, está conectada comigo. Um grande beijo, fiquem com Deus e vamos com tudo. Um beijo.